Ó feliz culpa que mereceu ter tal e tão grande Redentor. Se diz ser mais conveniente que, se o homem não houvesse pecado, Deus não haveria de se encarnar. Vamos ver se é verdade essa afirmação. Em Lucas 19:10, nós lemos que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perecido. Na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, nós lemos: Eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Nos diz Santo Agostinho que nenhuma outra causa teve Cristo, nosso Senhor, para vir, senão a de salvar os pecadores. Tirai as enfermidades, tirai as feridas, e já não há lugar para o remédio. Há quem opine de maneira diversa acerca dessa questão, pois uns dizem que o Filho de Deus teria se encarnado mesmo se o homem não tivesse pecado. Porém, outros asseguram o contrário, asserção à qual preferivelmente se deve assentir. Ou seja, preferivelmente devemos aceitar que Cristo se encarnou por causa do nosso pecado, para nos redimir. Com efeito, as coisas que provêm só da vontade de Deus e as quais não tem nenhum direito à criatura, não podem nos ser conhecidas, senão enquanto nos ensina a Sagrada Escritura, pela qual nos é revelada a vontade divina. Então, tem coisas que só cabe a Deus conhecer. E, às vezes, ele nos ensina a sua vontade através das Sagradas Escrituras, pela revelação. Então, portanto, observando que as Escrituras, em todas as suas partes, assinalam que a encarnação se deu devido ao pecado do primeiro homem, se diz convenientemente que a obra da encarnação foi ordenada por Deus para ser remédio contra o pecado, de modo que, não existindo este, não se verificaria a encarnação, ainda que o poder de Deus não esteja limitado a isso, pois Deus poderia encarnar-se mesmo sem existir o pecado. Continua nos ensinando aqui Santo Tomás de Aquino, dizendo que muitas outras coisas devem deduzir-se da encarnação de Cristo, para além da absolvição do pecado, como, por exemplo, o progresso do homem na fé, a esperança, a caridade, etc. Porém, todos estes motivos pertencem em definitivo ao remédio do pecado, pois se o homem não houvesse pecado, seria iluminado com a luz da divina sabedoria e estabelecido por Deus na retidão moral perfeita para conhecer e fazer todo o necessário. Portanto, esse progresso na fé, essa esperança, essa caridade, são frutos do remédio do pecado. Ocorreram em virtude da encarnação. Porque se o homem não tivesse pecado, a sua mente seria iluminada e a sua razão seria conforme a vontade de Deus, de forma que ele seria perfeito, como Deus quis e criou o homem perfeito no início. Mas, posto que o homem abandonou Deus e aferrou-se às coisas corporais, foi conveniente que Deus, tomando a carne, também exibisse um remédio da salvação através das coisas corporais. Por isso nos diz Santo Agostinho: a carne te perdeu e a carne te salvou, pois que com sua carne Cristo veio destruir os vícios da carne. Continua Santo Tomás de Aquino dizendo que nada impede a natureza humana, que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais elevado depois do pecado, posto que Deus permite que se faça o mal para dele tirar um bem maior. Por isso nós lemos em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E por isso se repete na bênção do Círio Pascal e também no exulte: ó feliz culpa que mereceu ter tal e tão grande Redentor. Das meditações de Santo Tomás de Aquino para o Advento e para o Natal.